Lei de iniciativa popular visa acabar com privilégios da classe política. Black Friday, que acontece no fim do mês, não terá descontos tão atrativos, segundo especialistas. Mais de 100 guarda-vidas civis na Operação Veraneio, no sul do estado. A operação começa na próxima semana. No ramo de estética, Brasil é a segunda maior potência mundial. Mas a procura pelo corpo perfeito gera preocupações em profissionais da área da medicina. Cidades do futuro já fazem parte do presente de alguns países. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019, feriado nacional, dia da Proclamação da República. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma lei de iniciativa popular visa acabar com privilégios da classe política da cidade. Se aprovado, o projeto atingirá em cheio o salário do prefeito, vice-prefeito e vereadores. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Um projeto de iniciativa popular quer mudar a remuneração do Legislativo e Executivo de Criciúma. Idealizado pelo suplente de vereador Diego Goulart, do DEM, em conjunto com o economista Tiago Colombo e com o advogado Rafael Vieira, o projeto sugere a redução de salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do município, tendo como base o salário médio da população criciumense, de acordo com dados do IBGE. É uma necessidade, o projeto surgiu através de um café, eu e o professor Tiago Colombo, e depois nós chamamos o advogado Rafael Vieira, que também nos auxiliou nas discussões, e até que nós apresentamos o projeto nesse último domingo às 7 horas da noite. Segundo o economista que auxiliou na criação do projeto, o objetivo da proposta é trazer economia para a cidade. Nós temos hoje, atualmente em Criciúma, 17 vereadores, cada vereador tem 2 assessores, nós temos mais o prefeito e o vice-prefeito com altos salários que nós consideramos. Um vereador hoje ganha aproximadamente R$ 9.500 e um assessor ganha na faixa de R$ 5.000. Achamos isso demais para a população de Criciúma, mesmo porque vereador não é profissão. Nós temos uma condição de que muitas pessoas trabalham em Rotary, em Lions, em outras entidades assim que não ganham absolutamente nada e fazem muito pela cidade. Automaticamente achamos que o representante do povo tem que ganhar igual o povo, se for para tratar dessa forma. O IBGE em Santa Catarina diz que em Criciúma, uma pessoa normal ela ganha 2,6 salários mínimos. Então achamos justo trazer essa proposta também para o representante do povo em Criciúma. A proposta começa com a mudança dos salários do Legislativo, sugerindo redução na remuneração de vereadores e assessores. Então a proposta é reduzir o salário dos vereadores de quase R$ 10.000, R$ 9.500 ali, para 2,6 salários mínimos, o que giraria na faixa de R$ 2.600, R$ 2.500 mais ou menos. E o salário do assessor ficando em 70% ou 80% mais ou menos desse valor, fechando em R$ 1.800. Reduzindo também um assessor e deixando o vereador apenas com um assessor. Então 17 vereadores, 17 assessores, uma pessoa responsável pela Câmara como diretor da Câmara. Isso representaria uma economia de 15 milhões durante os 4 anos de legislatura. E a proposta fala também em redução dos salários de prefeito e vice-prefeito. Também está entrando a questão de prefeito e vice. O prefeito hoje ganha mais ou menos R$ 20.000 em Criciúma, o vice mais ou menos 50% do salário do prefeito. Nós estamos propondo também para o salário do prefeito 4 vezes o valor do que ganha uma pessoa média em Criciúma. Afinal de contas, ele tem que se dedicar full time pela cidade como um todo. Ou seja, vai trabalhar das 8 às 18, a gente sabe que muitas vezes até mais do que isso, então ganha 4 vezes o valor de um salário normal. E o salário do vice-prefeito em 50% do salário do prefeito, ficando em mais ou menos R$ 10.000 e ficando mais ou menos em R$ 5.000 o salário do vice-prefeito. Como é um projeto de iniciativa popular, a proposta depende de assinaturas da população para que possa ser protocolada na Câmara e então votada pelos vereadores. São necessárias pelo menos 7.000 assinaturas para que o texto
texto possa ser protocolado. Mas quando chegar na Câmara, segundo os propositores, a pressão popular deve fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma, sem pressão o projeto a gente tem certeza que não passa, porém, se tem uma coisa que todo e qualquer político tem medo é de povo e de voto. Então, indo para as eleições no ano que vem, faltando menos de um ano para isso acontecer, o vereador vai pensar duas vezes porque ele quer se manter no cargo. Então, nós acreditamos que tendo as assinaturas suficientes, imaginamos que vá superar esse número. Os vereadores não vão ser contra isso. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa pode acessar o projeto na internet. O documento está disponível no Facebook de Thiago Colombo e Diego Goulart. Pode buscar lá no Facebook, nós temos lá Menos Política, Mais Povo, esse é o nome do projeto que nós trabalhamos, isso, projeto aqui em Criciúma. Você vai encontrar lá um formulário, esse formulário é só você colocar o seu nome, você vai colocar o seu título de eleitor, o número do seu título de eleitor, vai colocar o nome da mãe e o projeto está assinado. Nós precisamos de 7.200 assinaturas mais ou menos para dar encaminhamento nesse projeto. A expectativa é de que a proposta chegue até a Câmara e seja votada antes da próxima eleição. Sim, nós acreditamos que ou agora no próximo mês ou no início do próximo ano legislativo será protocolado esse projeto e os vereadores têm 45 dias para aprovar. Isso é uma questão regimental, eles não têm como embarrigar e tentar levar o projeto para frente. Protocolado na casa tem até 45 dias para ser apreciado. A Black Friday, que acontece esse ano, dia 29 de novembro, parece que não terá descontos tão atrativos assim. Especialistas dão dicas para que o consumidor faça o quanto antes uma pesquisa de preços dos produtos desejados para não cair em propaganda enganosa. Os artigos natalinos já estão presentes em várias lojas do comércio. Mas antes do Natal tem uma outra data aguardada por muitos consumidores, que está ainda meio tímida. É a Black Friday. Apesar disso, a promoção famosa nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil em 2010, nesse ano promete movimentar as vendas do varejo e de serviços. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo SPC Brasil, nas 5 regiões do país, mostra que o número de empresários que planejam aderir ao dia de promoção será maior em 2019. Então, ano passado, 16% dos empresários disseram que iam aderir à data. Esse ano, esse número subiu para 21%. Isso é importante porque a Black Friday não é uma data madura ainda, ela vem crescendo ano a ano. E essa adesão cada vez maior pode ser importante para o empresário desovar estoques e para ter uma data comemorativa entre o Dia das Crianças e o Natal. Por outro lado, os descontos em 2019 não serão tão atrativos como no ano passado. A pesquisa mostrou que o percentual médio de descontos deve girar em torno de 24%, menor que os 29% da pesquisa de 2018. Esse percentual menor de descontos pode ter a ver com a economia um pouco melhor, então o empresário precisa dar menos descontos para atrair esse consumidor, e pode ter a ver também com o fato de que tem novos entrantes, então novos empresários estão sentindo a data para conseguir entender o quanto de desconto podem dar no segundo momento. Ainda assim é um desconto muito interessante, lembrando que é uma média, então o consumidor que procurar consegue descontos ainda maiores do que isso. Estamos no e-commerce de uma das maiores varejistas do país, que desde 2012 participa da Black Friday. E nesse ano vai apostar forte nas vendas pela internet. Serão mais de 1.000 itens com descontos que podem chegar a 80%. Pelo primeiro ano a gente acredita que vai ter o mesmo crescimento loja e site. E a gente inclusive tem ofertas para o cliente comprar dentro do site na loja, para a gente atrair também clientes que ainda têm um pouco de desconfiança de comprar na internet. Mas o mais importante dessa data é que em novembro ele dobra a venda do mês e o ano para o varejo passou a ter 13 meses praticamente. Neste ano, a Black Friday será no dia 29 de novembro. Ainda está em tempo de pesquisar bastante e comparar os preços. Colocar tudo na ponta do lápis para não complicar o orçamento. Quero ou preciso? Eu estou precisando disso? Faz parte da minha lista de necessidades e tal? Já está planejado que eu preciso comprar isso? Então, legal. Se eu preciso comprar aquilo, eu vou pesquisar, e é bom que a gente esteja falando isso logo desde agora, não em cima da hora. Então, pesquisar agora qual é o valor que está essa mercadoria, para ver se lá na frente realmente vai ter o desconto e se vale a pena a Black Friday ou não.
Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena esperar. Eu já falei para todos os meus parentes que vivem me pedindo promoção, segura até o final de novembro. A seguir, mais de 100 guarda-vidas civis na Operação Veraneio no sul do estado. A operação começa na próxima semana. A Operação Veraneio começa na semana que vem. Ao todo, o governo do estado irá disponibilizar mais de 100 guarda-vidas nos balneários da região. Confira. A Operação Veraneio inicia no dia 30 de novembro na região sul de Santa Catarina. O 4º Batalhão de Bombeiros Militares, que atende de Uruçanga a Passo de Torres, já está se preparando para atuar no litoral. Os profissionais estarão em Balneário Rincão, Morro dos Conventos, Passo de Torres, Balneário Arroio do Silva e Balneário Gaivota. Na região serão disponibilizados 19 militares para atuar na ação, além de mais de 200 guarda-vidas, sendo que 133 são recertificados que já atuaram em outros anos, e o restante passa por um curso de formação. A grande maioria desse ano em especial, das pessoas que irão trabalhar na Operação Veraneio, elas são formadas por pessoas que já trabalharam em outras operações Veraneio, em especial na última, em torno aí de 75% das pessoas que irão trabalhar já trabalharam na Operação Veraneio passado. Então isso facilita também a nossa situação, porque essas pessoas, como já conhecem um local, já trabalharam, fica mais fácil de trazer mais segurança ao banhista nas respectivas praias. Mas apesar de a operação começar oficialmente só no fim do mês, os guarda-vidas já estão preparados para levar segurança ao litoral antes disso. Nos finais de semana de calor, por exemplo, deve haver efetivo nas praias e lagoas. Bem provável que nós colocamos um efetivo nas praias e alguns pontos específicos para que a gente traga uma segurança maior ao banhista. E isso vai depender das condições climáticas. Se der um tempo quente, com sol, nós colocaremos na praia. Se não, a gente não coloca naquele final de semana. Os militares receberão quadriciclos, motonáuticas e também viaturas para atuar nas praias. Ao todo, a cobertura na região é de aproximadamente 80 quilômetros de extensão. É claro que a gente não cobre todo esse litoral, porque nem toda parte desse litoral tem bastante fluxo de turistas, Então a gente coloca guarda-vidas nos principais pontos e até faz uma orientação para que as pessoas, às vezes na praia, em frente à minha rua não tem guarda-vidas, mas se eu caminhar 200, 300 metros para o lado eu estou seguro. Então a gente até orienta as pessoas a fazerem isso, a tomar banho num local protegido, seguro pelo serviço. E algumas lagoas da região, lagoas públicas, que não tenha comércio que se beneficie da lagoa em si ou do rio para fazer para obtenção de lucros, a gente também coloca o serviço de guarda-vidas aqui, mais próximo aqui, Então, a Lagoa dos Freitas é um local onde a gente coloca, em algumas lagoas em Araranguá, Lagoa Cortada, Lagoa de Fora em Sombrio e na Lagoa da Tapera em Passo de Torres. E além do litoral e das lagoas em que os guarda-vidas atuam, o Corpo de Bombeiros deve auxiliar na segurança de outros locais, como em rios e lagoas mais afastadas. As nossas mortes por afogamento no verão, normalmente elas ocorrem em lagoas, rios, açudes, mas que não tem o serviço de guarda-vidas. Então, a partir da Operação Veraneio passada, nós fizemos um mapeamento de locais onde as pessoas realmente vão para tomar banho de rio, de lagoa, lagos. E aí, esse estudo que nós mapeamos levou em conta a infraestrutura do local, os meios de acesso, correnteza, profundidade. E a nossa coordenadoria de salvamento aquático fez um estudo em cima disso, e em alguns locais nós colocaremos placas indicativas de que aquele local oferece risco.
Em outros, nós colocaremos alguma boia para que, se aconteça o afogamento, o arrastamento ali no local, as pessoas consigam alcançar esse objeto flutuante para a pessoa que está se afogando. Ou então faremos algum isolamento no local. Essa área é mais segura, então tente tomar banho nesse local. Então, o objetivo é diminuir essas mortes por afogamento que acontecem no interior, né? Não na faixa litorânea, onde tem o serviço de guarda-vidas. E para aproveitar bem esse verão sem transtornos, o Major dá as dicas. A gente sempre orienta que as pessoas tomem banho num local seguro, né? E o local seguro é próximo a um posto guarda-vidas. Verifique com o guarda-vidas também qual o local mais seguro naquela região. A gente sempre orienta, assim como você não deve beber e dirigir, você também não deveria beber e entrar no mar, né? Porque às vezes o excelente nadador ele não consegue nadar por alteração dos seus sentidos. Também a gente orienta que as pessoas tenham muita atenção com as crianças, né? Às vezes ficam no celular ou se distraem e aquele minuto de bobeira pode ser fatal num ambiente aquático, né? Porque rio ou mar tem correnteza, a criança está exposta ao perigo, então a gente sempre orienta que permaneça com atenção redobrada ali nas crianças. E aí mais no interior, se eu tenho rio ou piscina ou algo do gênero que eu não conheça a profundidade, a gente sempre orienta não pule de cabeça, porque às vezes pensa que é um local muito fundo e é um local raso, você vai ter uma lesão e na sequência pode ter um afogamento e morrer por um descuido, uma bobeira. Um bom negócio no Brasil é fazer cirurgia plástica, pelo menos para os especialistas. O país é o segundo no ranking mundial, perde apenas para os Estados Unidos. Mas no meio desse tipo de operação podem surgir problemas. Muitos médicos são indicados pelos amigos e agora até pelas redes sociais. O dia 7 de dezembro de 2018 ficará marcado para sempre na memória e no corpo da Luana. Depois que os filhos nasceram, ela resolveu fazer uma cirurgia para tirar o excesso de gordura na barriga. O sonho virou pesadelo. Fiquei com febre, fiquei muito mal, tive muitas dores, fui para o pronto-socorro, porque ele pediu até para um outro médico me olhar, mas eu não estava em condições, eu realmente fui para o pronto-socorro, porque eu estava bem preocupada. Chegando no pronto-socorro, eles me internaram assim imediatamente, dizendo que eu estava com um quadro de quase sepse. Fui internada, imediatamente eles já colocaram 4 tipos de antibiótico para ministrar. Fiquei internada durante 15 dias, né? Descobri que estava com uma bactéria de origem hospitalar, a bactéria Pseudomonas, e durante esses 15 dias passei por tratamento. A Luana escolheu o médico numa rede social e gastou R$20 mil. Isso porque era uma promoção. Depois passou por mais 2 cirurgias. E mesmo depois de tudo isso, já faz planos para uma nova cirurgia. Eu pretendo esperar um tempinho agora, né? Eu pretendo refazer sim, mas não com o mesmo médico, não no mesmo hospital. E dessa vez, ao invés de procurar em grupos de Facebook e de repente uma escolha por foto e estética, eu realmente conversar com outras pessoas que fizeram, né, ter um tempo maior para essa busca, para essa pesquisa, e realmente verificar se esse profissional não teve nenhum problema, se a assistência dele é boa, se ele é um bom médico, né? Então eu pretendo fazer isso. Qualquer procedimento cirúrgico, que pode ser desde tirar um dente ou até fazer uma lipoaspiração, pode trazer resultados insatisfatórios, tanto por causa das consequências naturais da reação do organismo, quanto por negligência médica. Mas as chances de erro são ainda maiores quando a escolha do profissional é feita pelo preço atrativo que ele oferece e pelas fotos de antes e depois que ele divulga nas redes sociais, que nem sempre são verdadeiras. A cirurgia plástica não deve ser considerada apenas como uma venda,
tá, de um produto, de forma alguma. Por isso, devem ser alertados a respeito essas armadilhas de um preço mais barato. A gente vai fazer a sua cirurgia o mais rápido possível, podemos fazer muitas cirurgias ao mesmo tempo, então a promessa de ficar maravilhosa, independente do tipo de biotipo, né, que a paciente tenha, ou estilo de vida, o que é uma coisa preocupante, sem considerar fatores de risco como cigarro e outras doenças de base, né, isso é muito preocupante. Para este advogado, nos casos de cirurgia estética, o resultado prometido é obrigação do médico. Sempre aconselhamos que o paciente faça uma consulta prévia com o médico para conhecer o médico e pegar mais detalhes do procedimento. Além disso, é importante fazer um contrato escrito, prevendo valores, formas de pagamento, procedimento, resultado e, em caso de complicações, quais são as garantias que esse paciente vai ter. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. As cidades do futuro já fazem parte do presente de alguns países. E juntamente com o Plano de Ação da ONU, o mundo todo está se preparando para mudanças, tanto por meio da tecnologia e sustentabilidade, como também por mudança de comportamento. São Paulo tem mais de 14 milhões de habitantes. É a maior cidade do país. Mas na correria do dia a dia, talvez muita gente nem pare para pensar como ela estará daqui a 30 anos. O que os especialistas defendem é que o mundo entre na onda das chamadas cidades do futuro. Essa revolução está acontecendo e ela tá nivelando o mundo. A aplicação dessas novas tecnologias, na verdade, ela não acontece mais naquelas ondas tecnológicas do passado. Na verdade, o que está acontecendo hoje, o que a gente chama de salto da RAM, é que as cidades elas vão pular tecnologia. Singapura, um dos países mais ricos do mundo, já está nessa linha das cidades do futuro. Em meio a prédios luxuosos, o país tem investido no verde como um dos fatores predominantes da arquitetura. Aliás, um olhar atento para o meio ambiente é uma das características dessas cidades. A gente pode até não conseguir transformar o mundo sozinhos, mas se cada um começar a mudar alguns hábitos dentro de casa, aos poucos a mudança acontece não só na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, mas no mundo que a gente vive. A engenheira de meio ambiente explica que todo esse processo deve ser acompanhado de uma transformação cultural, social e econômica. E lembra o mais importante: não é caro ser sustentável. Não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue, com poucos recursos, já começar a aplicar no seu dia a dia as questões ambientais e sustentabilidade. Como quais? Vamos lá, vou dar uma dica, por exemplo, a lâmpada que você pode trocar. As lâmpadas comuns, elas são contaminantes, e que geralmente é essas que a gente coloca em casa. Você pode trocar por lâmpada de LED. Economicamente falando, é muito mais viável, ela dura muito mais tempo e ela não é contaminante quando é descartada no meio ambiente. Uma vez por semana, deixa o carro em casa, assim você vai poluir menos. Usa o transporte coletivo, incentiva. Mas Maria, não é tão bom. Se a gente não usar, se a gente não incentivar, se a gente não exigir das empresas também a melhoria, a gente nunca vai ter um transporte coletivo bom no Brasil. Esses podem ser os primeiros passos para você ajudar a sua cidade a ficar cada vez mais próxima do futuro. No mundo, tem gente querendo espalhar a semente do conhecimento e das boas práticas por aí. Didier Bonnet é francês e há 5 anos desenvolveu um projeto que busca reunir curta-metragens com iniciativas inovadoras,
que possam ser reaplicadas em outros lugares do planeta. Eu acredito que esse tipo de iniciativa ajuda a reduzir os impactos negativos no mundo e, consequentemente, ajuda a projetar as cidades do futuro. Eu sou otimista. Renato diz que, apesar das cidades do futuro já serem uma realidade em algumas partes do mundo, elas precisam preservar a originalidade dentro de um novo contexto sustentável. O mundo se globalizou numa velocidade muito grande e o que agora está acontecendo é o contrário, é esse sentimento de regionalização. As pessoas querem fazer parte não mais de uma aldeia global, mas elas querem então, resgatar o DNA. O cidadão não quer uma cidade nova, ele quer uma cidade melhor. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul do estado de Santa Catarina. Segunda-feira, Prefeitura de Içara anuncia parceria inédita com o Hospital São Donato. Nós já fazíamos há uns 6 anos esse repasse de aproximadamente metade da receita do IPTU para o Hospital São Donato. Mas sempre é assim, é a boa vontade da Prefeitura, é o diálogo com a direção do hospital. Só que nós consideramos que é fundamental para o hospital ter condição de se planejar e se organizar, ter a segurança de que para os próximos 10 anos continuarão recebendo esse recurso, independentemente de quem seja o prefeito da cidade. Faltando pouco mais de 2 semanas para Black Friday, Procon dá dicas para consumidores evitarem fraudes. É importante que se o consumidor tem de fato algum produto que ele tem necessidade de comprar e se ele vem acompanhando o preço, ele consegue fazer um parâmetro se realmente no dia da Black Friday aquele produto ou aquele serviço está com um valor realmente abaixo de mercado, um valor que vale a pena comprar e se há realmente um desconto. Terça-feira, governo municipal encontra dificuldades em contratar professores ACTs em virtude de TAC assinado em 2016. E esse TAC, ele colocava algumas normas para se fazer processo seletivo. Esse TAC teve que virar lei, ele virou lei em 2017, então a partir dali, 2 anos é o máximo que um funcionário público pode trabalhar no serviço público. Depois ele tem que ficar 1 ano, que a gente chama de quarentena, sem trabalhar no serviço público. Via Rápida finalmente é estadualizada. Era exatamente esse último passo que faltava, né? Sair no decreto essa publicação que realmente de fato estadualizava a Via Rápida e tornava ela patrimônio do Estado, inclusa no plano rodoviário, e a partir daí pudéssemos usufruir tanto com manutenção ou fiscalização da rodovia. Quarta-feira, nova sede da Câmara de Vereadores de Criciúma gera divergências entre os parlamentares da cidade. Ele não traz no esboço dele nada daquilo que foi desenhado com os profissionais da Prefeitura Municipal de Criciúma. Nem negativo, ele é completamente aquilo que os vereadores da comissão aprovaram. Até nós tínhamos uma comissão que era constituída, mas ela deixou de existir porque ela tem um período de 12 meses, esse período venceu, mas tudo aquilo que foi aprovado com os pares vereadores e também todos os servidores da casa vai ser contemplado. Professores ACTs protestam em frente ao Paço Municipal Marcos Rovares contra termo de ajustamento de conduta de 2016. Faz processo seletivo, daí entra uma pessoa por 1 ano, prorroga por mais 1 ano, e o terceiro ano não é mais aquela pessoa, mas é uma outra, mas é outro processo seletivo para outra pessoa e não há concurso público. Quinta-feira, definida a empresa que será responsável pela execução do projeto binário da Santos Dumont. Foi vencedora desse certame, então, a empresa Confere, a construtora aqui da cidade. Ontem mesmo a nossa equipe de engenharia fez a conferência dos valores, estão corretos, portanto hoje saiu no Diário Oficial uma ata para conhecimento de todos e das empresas e as empresas terão 5 dias de recurso, caso queiram impetrá-lo. Governador de Santa Catarina cumpriu a agenda no sul do estado. É compromisso do governo do estado, sim, concluir essa obra. Não faria muito sentido a gente deixar uma parte sem entregar. Esse é o primeiro passo de muitos passos que nós vamos dar no governo de Santa Catarina pelos catarinenses. E o Informe Região desta sexta-feira, feriado de proclamação da República, fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir.